Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu queria falar um pouquinho a respeito do período que a gente está passando, desse período de pandemia, e vários projetos, vocês sabem, foram cancelados, várias séries estão paradas, vários filmes foram prorrogados, mas algumas ideias surgiram também em meio a tanto caos. Então hoje eu gostaria de citar 3 grandes ideias que surgiram nas últimas semanas. Então, vamos lá! E galera, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Triple F, se inscrevam que eu tô tentando chegar até 200 mil inscritos. Então, vocês sabem, eu tô falando nas últimas semanas a respeito das grandes séries de comédia. Na minha opinião, eu já falei a respeito de Community e eu já fiz um vídeo a respeito de The Office. Eu pretendo fazer mais vídeos a respeito dessas duas séries. E tem mais uma série que eu gostaria de falar também, que é Parks and Recreation. E é uma série que eu gosto bastante também. E essas 3 séries lançaram de alguma forma novos conteúdos durante esse período de quarentena. Então hoje eu queria falar rapidamente a respeito de cada um desses projetos, começando pelo The Office, que eu não sei se vocês sabem, mas o John Krasinski, que é o intérprete do Jim, em The Office ele criou um canal de YouTube nesse período da quarentena, e o John Krasinski criou uma espécie de documentário do bem, porque você assiste TV, é só notícia negativa, ele decidiu criar de certa forma, um jornal do bem ali falando a respeito das notícias positivas e ele chamou de Some Good News, ou seja, algumas notícias boas. E o John Krasinski é um cara extremamente carismático, ele é um cara muito bem relacionado também, ele continua amigo do elenco de The Office e ele está se aproveitando disso para trazer um conteúdo muito divertido, um conteúdo muito informativo e principalmente muito legal em um momento como esse. Ele inclusive já entrevistou o Steve Carell, eles já tiveram uma conversa muito legal ali também, e eu realmente espero que ele continue com esse projeto, mesmo depois que as coisas aí retornarem ao normal. Eu espero que ele continue com esse quadro, porque é um quadro muito interessante e que não toma muito tempo. Então, mesmo num período normal, mesmo com ele gravando algum filme, fazendo alguma coisa, porque é realmente muito legal. Então vou colocar o link aqui nos comentários. E o segundo é um canal envolvendo Community que surgiu também nesse período aí de quarentena, que é um canal entre o John McHale e o Ken Jeong, que para quem não sabe, são os personagens ali, são 2 dos personagens principais em Community. O John McHale faz o Jeff Winger, que é o principal, enquanto o Ken Jeong é um personagem que muda várias vezes durante a série. Ele começa como professor de espanhol, ele passa a fazer várias outras coisas, ele vira um aluno, depois ele vira um maluco ali, depois ele perde a memória e etc. Então eu acho que esse podcast é muito divertido também, eu ainda não assisti os 2 últimos, mas se não me engano já são 6 podcasts, eu assisti os 4 primeiros e é muito divertido você ver 2 personagens e você vê que realmente, pelo menos o John McHale é praticamente o Jeff Winger, o estilo de humor dos 2 é bem parecido. Então é muito divertido você ver uma perspectiva diferente das coisas. Então, como eu disse, eu recomendo bastante esses 2 canais. Um tem a ver com The Office, o outro tem a ver com Community, mas Parks and Recreation foi inclusive além, porque Parks and Recreation vai aproveitar esse período para fazer uma reunião, um episódio mesmo de Parks and Recreation que vai reunir todo o elenco, inclusive as grandes estrelas da série, como o Chris Pratt, como a Aubrey Plaza, como vários outros atores aí, que tem carreiras excelentes hoje. Obviamente todo mundo está em casa, então é muito mais fácil fazer uma reunião de alguma forma, mas o que eu achei mais interessante é que não vai ser uma reunião de atores, como a gente já viu várias vezes, os atores de Um Maluco no Pedaço, por exemplo, se reúnem, não. Vai ser um episódio mesmo de Parks and Recreation, com os personagens interagindo, e inclusive eles já soltaram alguns vídeos, porque o episódio vai ao ar hoje no canal NBC nos Estados Unidos. Então, pelo menos nessas propagandas, a gente já vê uma interação entre o Ron Swanson e a Leslie Knope, que pra mim são 2 personagens excelentes. É uma série que eu recomendo muito, e pra vocês terem uma ideia, eu vou falar alguns membros do elenco aqui, vocês vão ver como essa série, apesar de não ser muito conhecida, principalmente aqui no Brasil, é uma série excelente. Eu vou falar um pouquinho sobre ela mais pro final do vídeo, mas o elenco conta, como eu disse, com a Amy Poehler, que faz a Leslie Knope, conta com a Rashida Jones, que fez inclusive The Office, ele conta com a Aziz Ansari, que é um comediante muito bom, com o Nick Offerman, que faz o Ron Swanson, com a Aubrey Plaza, que faz a April, o Adam Scott, que faz o Ben Wyatt, o Rob Lowe como Chris Traeger e o Chris Pratt como Andy Dwyer. O Andy Dwyer, para mim, é um dos melhores personagens em qualquer série de comédia, e o mais interessante é que, assim como o Aaron Paul em Breaking Bad,
era pro Chris Pratt ter tido um papel muito pequeno em Parks and Recreation, ele ia ser somente o ex-namorado da Anne, mas eles começaram a ver que ele tinha um carisma muito grande e que o público gostava muito dele, ele era um dos personagens favoritos de todo mundo, então ele começou a ganhar cada vez mais espaço dentro da série, e já era esperado, quem assistia Parks and Recreation na época, sabia que o Chris Pratt ia acabar se tornando um astro ali, porque ele realmente tem um carisma quase infinito, e o Andy só funciona justamente por ser interpretado pelo Chris Pratt. Eles até falam em algum momento na série que é como se ele fosse um labrador em forma humana, porque ele realmente tem um carisma muito grande. Então eu tô bastante animado para assistir esse episódio de reunião. O episódio vai ser quase que uma ligação de Zoom entre os personagens, pelo menos foi isso que eles transmitiram nos trailers ou nos pequenos trechos que eles mostraram a respeito desse episódio de reunião, mas os personagens são tão bons e as histórias são tão definidas, os arcos são tão definidos e o final foi tão bem feito, então vai ser muito interessante a gente ver o reencontro entre esses personagens, mesmo que seja numa ligação de Zoom, mesmo que seja falando a respeito dessa pandemia. E só voltando um pouquinho, eu queria falar rapidamente a respeito da série como um todo. Parks and Recreation sofre do mesmo mal que The Office. Eu fiz um vídeo a respeito de The Office algumas semanas atrás, se não me engano foi na semana passada, e eu falei que o The Office, um dos piores defeitos foi ele tentar copiar demais a primeira temporada do The Office britânico, então a série acabou perdendo um pouquinho de personalidade, e a mesma coisa aconteceu com Parks and Recreation, só que eles não copiaram o The Office britânico, eles copiaram justamente o The Office americano. Eles tentaram copiar demais as dinâmicas entre os personagens, eles incluíram ali na primeira temporada um personagem que era como se fosse o Jim, que era aquele personagem para reagir às loucuras, e o pior erro, eles tentaram colocar a Leslie Knope como se fosse exatamente igual ao Michael Scott, mas eles acabaram virando personagens completamente diferentes, e a Leslie Knope no final é o contrário completo do que a gente vê do Steve Carell. E assim como eu falei a respeito de The Office, eu recomendo muito que vocês assistam Parks and Recreation, principalmente a partir da segunda temporada, porque a série vai melhorando cada vez mais. Eu conheço algumas pessoas que não gostaram, mas praticamente todo mundo que gostou de The Office gostou de Parks and Recreation, porque a série realmente é muito boa. E eu admito que eu acho The Office uma série superior a Parks and Recreation em termos de criatividade, até porque Parks and Recreation ia ser uma série derivada de The Office, as duas iam se passar ali no mesmo universo, mas não foi isso que aconteceu, eles acabaram tomando um rumo completamente diferente, e mesmo achando The Office superior, eu acho que alguns elementos de Parks and Recreation são melhores do que em The Office, como por exemplo o setor dos parques ali, muitas vezes eles não dependem somente das loucuras acontecendo, porque tem muita coisa acontecendo também na parte do trabalho, enquanto The Office praticamente ignora que eles trabalham numa empresa de papel. Muitas coisas no Parks and Recreation giram em torno deles trabalharem nesse setor de parques na cidade de Pawnee. E essa reunião envolvendo todos os atores da série, envolvendo esse grande elenco, vai acontecer porque eles vão doar, se não me engano, $1 milhão para o Feeding America, que é uma organização, é uma ONG lá dos Estados Unidos. Então eles estão fazendo isso para caridade também. E o criador da série, que é o Michael Schur, ele criou a série juntamente com o Greg Daniels, que foi o cara que trouxe The Office da Inglaterra para os Estados Unidos. O Michael Schur falou que esse era o momento ideal para fazer esse reencontro, para fazer essa reunião, porque ele não tinha projetos de fazer uma reunião de Parks and Recreation, mesmo que muitos fãs peçam, praticamente toda a série, os fãs pedem para ter uma reunião ali dos atores, dos personagens. É uma coisa meio óbvia os fãs pedirem isso, mas ele achou que era o momento ideal de trazer uma coisa como essa, de trazer uma ideia inovadora como essa, que é fazer por uma ligação. Os atores realmente estão na casa deles, os atores não saíram de casa para gravar nada, cada um tá gravando no conforto ali do seu lar, e cada personagem tem uma personalidade tão definida que somente por uma conversa, por uma pequena interação ali entre os personagens, eles vão falar um pouquinho a respeito do que eles estão fazendo ali na vida deles e do rumo que eles tomaram depois do final da série. Então, pra mim, que sou um grande fã de Parks and Recreation, essa ideia foi genial, ainda mais considerando que a gente tá sem programa original nenhum e considerando que tudo que eles vão lucrar com esse episódio vai ser doado para Feeding America. Então eu acredito que Parks and Recreation se encaixaria dentro da mesma categoria, por exemplo, de The Office e Brooklyn Nine-Nine, que são essas séries que se passam dentro de um ambiente de trabalho, que não mostram muito o relacionamento das pessoas com a família, com os amigos, que mostra mais o relacionamento entre os colegas de trabalho, e num estilo meio de documentário que Brooklyn Nine-Nine não tem,
mais que The Office tem. Então eu acho que essas três, se você gosta de The Office e se você gosta de Brooklyn Nine-Nine, a chance é que você goste muito de Parks and Recreation, mesmo que a primeira temporada seja muito fraca mesmo. Eu não gosto da primeira temporada, eu gosto mais da primeira temporada de The Office do que da primeira temporada de Parks and Recreation, mas se vocês derem uma chance para a série, ela é realmente muito boa, e eu só tô aproveitando para falar a respeito da série porque eu citei essas três grandes ideias que aconteceram nessa quarentena. Então, galera, agora como sempre eu gostaria de saber de vocês já assistiram Parks and Recreation, Community e The Office? E tem alguma ideia que vocês viram por aí, alguma coisa que alguém fez que é uma ideia muito boa nesse período de quarentena? Diga aqui nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no canal. Valeu e nos vemos em breve.